Olá a todos! Vamos agora para mais uma aula de metodologia de pesquisa em saúde com o tema Princípios éticos em pesquisa, o termo de consentimento em pesquisa. Nesta aula nós teremos os seguintes objetivos. Conhecer a importância de se ter preenchido corretamente um termo de consentimento livre e esclarecido, saber como fazer esse documento para que ele realmente atinja as suas metas e que seja aceito pelo Comitê de Ética de Pesquisa, e saber quando que eu devo pedir dispensa desse documento, porque há situações realmente que não há necessidade de ter este documento para realizar a pesquisa. Bom, qual a importância e relevância desse tema? Uma questão que eu gosto de trazer, que eu acho que é importante, é que 66% dos projetos de pesquisa ficam em pendência por possuírem problemas justamente nesse documento. São problemas que variam desde a questão de uma não identificação correta, de uso de termos não adequados, de não deixar explícito componentes essenciais desse documento, como a questão do risco-benefício, além de outras situações que são essenciais para a realização deste documento. Então, se a gente quer ter pressa na pesquisa, se a gente quer que ela ocorra dentro de um cronograma esperado, é fundamental que a gente dedique, uma boa parte da nossa pesquisa, do nosso trabalho em pesquisa, para a realização correta do termo de consentimento livre e esclarecido. E qual é esse processo de consentimento? Que é nada mais o ato da pessoa aceitar participar da pesquisa que está sendo feita. Envolve uma questão de capacidade, a pessoa então tem que ser capaz de aceitar participar da pesquisa, ela tem que entender que é um trabalho voluntário, ela não ganha nada com isso, e isso é importante porque muitas pessoas acabam achando que vão ter algum tipo de recompensa, vantagem, remuneração a respeito da participação na pesquisa. Uma questão de ser capaz de informar adequadamente para que a pessoa se sinta à vontade para participar da atividade, e o consentimento propriamente dito, que é o ato voluntário, espontâneo de aceitar participar da pesquisa e colaborar com a mesma, sem, a princípio, nada em troca. Algumas características são fundamentais nesse processo. Uma delas é a questão do informado, que é a pessoa que recebe as informações. Um outro aspecto ético importante diz respeito à pessoa ser capaz de ser informada, de ser informável à condição. E o informável dentro do preceito ético é aquela pessoa capaz de receber a informação, reconhecer a relevância e relembrar os fatos. Aí que entram algumas situações peculiares, que talvez caibam orientações mais específicas, que diz respeito, por exemplo, a crianças, idosos, pessoas com problemas cognitivos, que não se enquadrariam nessa condição de receber as informações e processá-las adequadamente. Se é necessário, em alguns casos, a nomeação de um tutor para fazer o aceite da participação do indivíduo. E por quê? Por que tem que se ter essa questão do termo de consentimento e de onde que ele surgiu? Ele surgiu com um pesquisador médico, William Beaumont, que resolveu então fazer esse contrato para garantir todas as partes que eram atribuídas ao pesquisador e ao sujeito da pesquisa, no qual então ficou conhecido como sendo o primeiro documento de termo de consentimento. Nesse caso, houve algumas particularidades, como uma recompensa de casa e comida para o participante, além de uma certa remuneração também. Fato que hoje não é mais permitido em termos de pesquisa na parte ética. E as coisas acabaram evoluindo, e algumas legislações surgiram. Em 1901, nós tivemos a primeira diretriz prática de termo de consentimento na clínica na Prússia. E mais recentemente, tivemos o uso de nomenclaturas adequadas. Hoje nós temos o uso do termo de consentimento livre e esclarecido.
e é o termo adotado no Brasil desde a Resolução 196 de 96, que assim determinou que deveria ser, né, nomeado esse documento, esse contrato de participação de uma atividade de pesquisa. E este documento segue alguns princípios básicos. Primeiro de todos, o respeito à pessoa participante do projeto de pesquisa. Ela tem que ser informada de todos os detalhes, exige que a redação seja honesta no que diz respeito a possíveis riscos, problemas advindos, que seja um documento que conforte a pessoa de maneira que ela não se sinta desconfortável, né? É um documento também que, mesmo estando redigido, escrito, ele é passível de esclarecimentos por parte da pessoa que quer participar, e o pesquisador tem a obrigação de fazer esses esclarecimentos adicionais e, se necessário, até acrescentar, né, de forma escrita, né, as dúvidas extras que o participante pode ter apresentado. É um documento que tem que ser verdadeiro, né, tem que se manter, né, uma privacidade a respeito desta relação, né, de garantia de não exposição de fatos, que é um dos principais riscos, né, que se tem durante uma pesquisa. E uma questão de autonomia. A pessoa realmente tem que decidir se ela quer ou não, né? A última palavra sempre vai ser da pessoa. Não existe, né, uma forma de pressionar, e nem tampouco, como foi falado anteriormente, né, uma forma de gerar uma recompensa de forma que a pessoa seja induzida a participar por outros motivos, a não ser uma coisa de desejo, né, de contribuir para a ciência e para a pesquisa. Então, o termo de consentimento, né, ele tem, né, alguns componentes importantes, né, do qual a gente destaca, né. Tem que ter, nos primeiros parágrafos, né, um convite, e deixar claro que é um convite à participação da pesquisa. No termo, tem que deixar claro quais são os objetivos da pesquisa, às vezes reescrito de uma forma mais entendível à população em geral. Tem que ser descrito quais são as intervenções, se vai responder um questionário, se vai ter coleta de algum material biológico, seja o que for, isso tem que estar muito claro. As alternativas que existem, né? Caso a pessoa tenha dificuldade de ler, compreender, ou outra questão qualquer, né, que específica de uma pesquisa, isso tem que ser apresentado, né, para que a pessoa se sinta confortável de saber que tem outras formas de ela estar participando. Tem que ser apresentado os riscos e benefícios, né, e aqui eu chamo a atenção, do qual os benefícios fica bem claro, né, nos objetivos da pesquisa, na introdução da pesquisa, do projeto de pesquisa, mas também tem que ser apresentado quais seriam os possíveis riscos. E geralmente os riscos são exposição de dados e exposição da pessoa frente a alguma posição que ela venha adotar, né? Porque toda pesquisa tem que ter um anonimato. Então isso tem que se deixar, tem que ser exposto de uma forma clara para a pessoa, para que ela repense, né, a questão de estar participando ou não. Porque há situações que são funcionários de uma empresa, de um hospital, que vão estar falando alguma coisa e pode ser que essa informação vaze, seja atribuída a esta pessoa e essa pessoa tenha, né, o seu posicionamento dentro do hospital comprometido. Então, o pesquisador tem que garantir, né, o anonimato, falar que existe esse risco e que esse risco não irá ocorrer por uma questão de sigilo, por uma questão de cuidados documentais, de apresentação de dados, entre outros tantos. Claro que, se não for cumprido isso, né, questões judiciais podem ser acionadas, né, para tentar resolver esta questão. Então, também, né, tem que deixar claro, né, a questão de existência ou não de despesas, pagamento ou indenização. Geralmente, como a questão é voluntária, né, a gente não expõe esse tipo. E outras questões também, se são procedimentos que envolvem coleta de material biológico, outro procedimento que envolva gasto, que seja claro que esse gasto não sairá, né, da pessoa envolvida, né, e sim de quem está conduzindo a pesquisa. A questão de pagamento e indenização, isso aí não é citado geralmente nos termos de consentimento, isso é uma questão judicial, caso a pessoa sinta que não foi cumprido o acordo do termo de consentimento, aí é uma questão dela, né, buscar algum tipo de indenização por dano moral, seja o que for, né.
Também tem que ter a questão da confidencialidade, né? Tem que ser uma coisa sigilosa, bem cuidada. Tem que se mostrar, né, que existe uma assistência independente da não aceitação, né? Então, se a pessoa não concorda, né, é uma questão própria dela, ela não se envolve, né, nisso. E também deixar claros os contatos, porque caso aconteça algum problema durante a pesquisa, né, se a pessoa sinta que os acordos feitos nesse termo não foram cumpridos, ou uma desconfiança, algum desconforto, né, no termo tem que estar presente o nome do pesquisador responsável com, né, uma forma de contato, telefone e e-mail de preferência. Tem que ser alguma coisa datada, né, para que a pessoa saiba o período que está, e até um resguardo também legal com relação a isso, né? E um local claro, né, para a assinatura do participante ou responsável por ele. Se o termo tiver mais de uma página, então tem que ser orientado desde o início, né, que deverá ser assinado no campo próprio e feita uma rúbrica em cada página do termo de consentimento, né? E também local para assinatura, né, do pesquisador também, né, do qual ficam as duas assinaturas, como se fosse realmente um contrato, né, que é feito entre as partes. E existem algumas questões que envolvem a não exigência do termo de consentimento, aí cabe a cada grupo avaliar essas questões, né? Então, pesquisa de emergência, né, como a gente está vivendo ultimamente, né, pesquisas com coronavírus, né, isso o Comitê de Ética entende como uma questão emergencial e pode dispensar, né, a exigência de termos de consentimento. O termo de compromisso de utilização de dados, né, de prontuários, material já coletado e sem identificação. Então, se a sua pesquisa é com banco de dados, com prontuários, né, o que você precisa fazer é um termo de dispensa do TCLE, juntamente, né, com um documento do local, estando de acordo com a utilização daqueles dados, né, que não são de pessoas mas presentes, né, mas são dados de pessoas que passaram por uma instituição, por um hospital, seja onde for, né? Então é possível acontecer isso, né? Também quando se tem o uso de imagens, né, você pode ter a dispensa do TCLE, porque no caso realmente a pessoa está exposta, né, não há necessidade de ter tantas confidencialidades, e até o documento é diferente, o documento é outro, é um termo de uso de imagem que tem que ser feito. Então, se algum grupo for fazer filmagens e fotos, né, tem que fazer esse outro documento. Quando se tem, né, questionários que não há identificação, né, algumas pesquisas, né, dessa forma, mas isso acaba sendo decidido realmente pelo Comitê de Ética, né, você pode fazer o documento pedindo a dispensa, mas a palavra final acaba sendo do Comitê de Ética, que vai entender se há riscos, né, éticos ou não no trabalho, né? E situações onde a identificação pode influenciar o resultado, né? Então, você não pode ter nenhum tipo de identificação dos sujeitos que participam da sua pesquisa. Então, você pode fazer um documento, sempre esse documento, né, de dispensa do TCLE é mandado para o Comitê de Ética, e o Comitê de Ética, então, vai avaliar se é necessário ou não, realmente, essa dispensa. E algumas situações especiais que eu gostaria que os grupos avaliassem, né? Porque aí você tem que ter adendos, né, e parágrafos extras explicando, né, toda a questão de cuidados éticos que devem ser tomados para evitar a exposição. Então, quando você tem a questão da não autonomia, como acontece com crianças, por exemplo, são os pais que têm que responder, né? E os pais precisam ter perfeita ciência do que vai ser feito, respondido, de como é a pesquisa. Questão dos idosos com alguma debilidade cognitiva já, que exige a participação de um tutor. A questão de participantes em redução de capacidade também. As dificuldades de compreensão, né? Então pessoas com outros idiomas, pessoas que têm problemas cognitivos, né, que não seja idoso nem criança também, ou, né, um problema cognitivo por alguma condição clínica, né? Pessoas, né, inconscientes também, talvez pegar algum dado biológico, alguma coisa, né, talvez há algumas questões especiais que devem ser consideradas, os analfabetos, né, e os indígenas também. Nesses casos, né, se alguém for fazer pesquisa em uma situação envolvendo esses atores, né, esses sujeitos de pesquisa, né, algumas orientações específicas deverão ser feitas, né?
porque exige alguns termos, né, e alguns acréscimos que têm que ser feitos no termo de consentimento para garantir realmente uma lisura no processo ético de todas as pessoas envolvidas e que garanta principalmente a questão da autonomia, do aceite, né, que é uma coisa realmente que foi aceita dentro dos termos propostos. E como que a gente faz, então, né, o nosso termo de consentimento pela Univille? O processo é o seguinte: vocês vão entrar na página da Univille principal, clicar em Pesquisa e Inovação e procurar, né, pelo link do Comitê de Ética em Pesquisa. Uma vez clicando nesse link, vocês vão entrar nesta página, que tem várias informações, algumas bem importantes para a nossa disciplina também, do que a gente vai usar quando for submeter à plataforma Brasil. E mais embaixo, né, nesta página, nós temos, então, né, a parte que corresponde ao Comitê de Ética de Pesquisas em seres humanos, né? Para quem for fazer pesquisa com animais, o link é o de cima, né, que são pesquisas com os animais. Então, quem for fazer pesquisa com animal, clica no primeiro link que está marcado. Quem for fazer com seres humanos, clica nesse link que está circulado em vermelho. Aí o que nós temos? Quando você entra, então, temos um modelo de carta de anuência, né, que pode ser utilizado, né, mas também o Comitê de Ética aceita, né, cartas próprias das instituições, dizendo que está de acordo. E tem aqui o que é o importante, que é o tema da aula, né, que é a questão do termo de consentimento livre esclarecido, um modelo, né, do qual tem uma breve explicação de como deve ser constituído, né, e clicando, né, nesse ícone verde, a gente abre, então, né, um template, né, do termo de consentimento, do qual, inicialmente, né, tem as explicações prévias, que a gente apenas lê e depois apaga, e faz as adaptações, né, no texto padrão, colocando os elementos e os componentes da pesquisa que vocês estão desenvolvendo. E uma vez, né, que é feito, então, este trabalho, então, o documento deverá ser guardado para que posteriormente seja anexado, né, à plataforma Brasil quando for feito a submissão. Sempre lembrando que um item importante é a questão dos riscos-benefícios, né, e uma das atividades que vocês estarão fazendo agora é justamente, né, fazer esse levantamento de possíveis riscos e benefícios que podem estar sujeito, né, às pessoas que vão participar da pesquisa de vocês. Então, finalizando, né, tínhamos como objetivo, então, conhecer a importância do TCLE. Ele é um contrato entre as partes pesquisadores, né, e quem fará parte da pesquisa. É um documento que resguarda a pessoa de todas as questões éticas, do qual ela vai conhecer como é a pesquisa, saber dos riscos que ela pode estar sujeita participando da pesquisa, os benefícios, os contatos com os pesquisadores, caso ela tenha alguma dúvida, e também a questão clara de que é um trabalho voluntário que é feito, né? Isso para resguardar a pessoa, né? A pessoa realmente dar a sua anuência e assumir, né, caso existam alguns riscos mais evidentes, né, dessa participação que ela irá fazer. Então, saber como fazer o TSLE, então, né? Então tem lá, né, um template na página da Univille, né? Essa é a atividade que vocês deverão fazer por agora. E quem for pedir dispensa, né, avaliar se realmente é uma condição de dispensa do TCLE e também preparar esse documento, né? Não existe um template pronto, mas existem alguns modelos que eu vou estar compartilhando para os grupos que vão solicitar a dispensa de um termo de consentimento, ok? Então confiram lá no ambiente virtual quais são as atividades para fazer. Boa atividade, qualquer dúvida eu estou à disposição.